Aí, nós vamos falar agora sobre as funções do CAPS. Uma das funções do CAPS é dar suporte e supervisionar a atenção à saúde mental na atenção básica, certo? Então, o que é que acontece? Existe um programa que nós vamos ver, que é o que a gente chama de matriciamento, ou equipe de apoio matricial. É justamente uma das funções do CAPS. Ele vai dar um suporte, ele vai dar um apoio às estratégias de saúde da família, cuidarem de pacientes com transtornos mentais leves ou crônicos, mas que o paciente esteja estável. Estável é o que a gente chama de manutenção ou estabilidade. Tá? Outra função do CAPS é regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental da sua área. Tá? A porta de entrada, pessoal, de toda a rede de atenção psicossocial é o CAPS. Todos os demais serviços, seja residência terapêutica, seja o ar, estão ligados ao CAPS. É o CAPS que organiza, é o CAPS que coordena. Tá? Todos os programas de atenção psicossocial, né, de saúde mental, que existem no município, todos eles serão ligados ao CAPS. Tá? Então, o CAPS que organiza toda essa rede de atenção psicossocial que faz parte dos pacientes em sofrimento psíquico e transtornos mentais. Ele realiza e mantém atualizado o cadastro de pacientes que utilizam medicamentos para a saúde mental. Essa questão dos medicamentos, lá no final, que a gente for falar do CAPS, a gente vai falar dessa questão dos medicamentos e das farmácias controladas, tá? Elas têm que estar dentro do espaço CAPS. Ela organiza a rede de serviço à saúde mental de seu território. Ele é o regulador, né? Como eu falei para vocês, ela que organiza, é o CAPS que organiza toda a rede. Gerencia os projetos terapêuticos, oferecendo cuidado clínico, eficiente e personalizado. Aí agora eu vou abrir outro parênteses aqui para explicar para vocês o que é um projeto terapêutico. Em saúde mental, nós trabalhamos com o que a gente chama de PTS, Projeto Terapêutico Singular. Veja bem, na enfermagem nós não temos a SAI. O PTS seria tipo uma SAI, certo? É um projeto terapêutico onde todos os profissionais do CAPS irão descrever como irão atender esse paciente, tá? E daí segue-se essa ordem, certo? O que é descrito lá, tá? Aí, pessoal, dentro da portaria do CAPS, ela diz que todos os profissionais do CAPS, a cada 15 dias, eles têm que parar o atendimento ao público, pelo menos um turno, para fazer o PTS dos pacientes que entraram no serviço durante esses 15 dias. E também organizar o serviço do CAPS, né, reuniões organizacionais. Infelizmente, isso não acontece. Por que não acontece? Essa parada, essa reunião quinzenal com todos os profissionais. Porque, pessoal, como a gente já havia falado antes, há uma rotatividade, né, semanal dos profissionais, devido à carga horária. Então, por exemplo, no CAPS, nós não temos psiquiatra todos os dias, nós não temos psicólogo todos os dias, assistentes sociais todos os dias, tá?
Logicamente que alguns vão ter um profissional ou outro todos os dias, mas, na verdade, nós não temos todos os dias, tá? Aí a gente imagina, a nossa realidade aqui é que muitos CAPs, eles têm um psiquiatra 2 vezes na semana, um dia na semana, né? Um psicólogo que trabalha 30 horas, 20 horas, um assistente social que trabalha 30 horas, tá? Se a gente imaginar em tirar um profissional desse a cada 15 dias de um atendimento, quantas pessoas, quantos pacientes nossos irão ficar numa fila de espera, paciente em crise, tá? Sem o atendimento, tá? Se a gente imaginar que nós temos um psiquiatra uma vez na semana, então se eu tiro a tarde desse atendimento, olha o que falta vai fazer, certo? Então a gente acaba não realizando esse projeto terapêutico, não fazendo o projeto terapêutico, e a reunião acaba sendo de organização com alguns profissionais, não com todos os profissionais, certo? E a gente não consegue fazer o projeto terapêutico porque os profissionais não estão lá para dizer como vão trabalhar com Dona Maria, que entrou há uma semana no CAPS, tá? Se a gente tivesse profissionais todos os dias e a gente pudesse dar separado, então seria uma maravilha, certo? Porque o serviço ia ficar, digamos, melhor estruturado, certo? Com relação ao PTS. Aí, trazendo para nós da enfermagem. O nosso Corém, ele nos cobra, num CAPS, o PTS. PTS é... já viu? Estou copiando aqui. Projeto terapêutico singular, certo? Aí, pessoal, voltando aí, nós da enfermagem, quando a gente recebe uma visita do Corém num CAPS, nós somos cobrados pelo PTS, tá? Então, assim, ela faz os questionamentos, o fiscal do Corém faz os questionamentos, vê a questão da estrutura, vê a questão do posto de enfermagem, né, a organização, a equipe de enfermagem, certo? Como os pacientes estão sendo atendidos pela enfermagem e tudo mais, e pergunta pelo PTS da enfermagem, tá? Porque ela quer saber o PTS da enfermagem, ela não quer saber o PTS de outros profissionais. Então, eu já fui tanto coordenadora como enfermeira de CAPS, e daí, enquanto enfermeira, eu sempre fui questionada por esse PTS, certo? E daí, quando ela ia colocar nos relatórios, ela dizia que a enfermagem não está fazendo o PTS dos pacientes do CAPS. Em algumas visitas, estavam lá essa observação no relatório. E daí, um dia, né, eu comecei a fazer o PTS dos pacientes em monitoramento intensivo, certo? Depois comecei a fazer o PTS dos pacientes em monitoramento semi-intensivo. Não fiz todos, tá? E dos não intensivos, nem cheguei a fazer, porque nós tínhamos quase 2.000 prontuários de pacientes não intensivos, certo? Então, não tinha como eu fazer isso. Aí, como nós só tínhamos 15 pacientes em sistema de monitoramento intensivo, eu fiz logo eles e alguns semi-intensivos. E daí, quando a fiscal chegou, o fiscal do Corém chegou, né, perguntou pelo PTS, eu corri, mostrei a ela logo do intensivo, de alguns semi-intensivos que eu tinha feito e tal, e daí não recebi mais essa observação, tá? Aí, pessoal, quando a gente entrar em anamnese, eu vou mostrar para vocês o PTS, tá? Mas ele é feito como? Lá nós iremos colocar, por isso que eu disse a vocês que é parecido com a SAI, né? Porque lá nós vamos colocar tudo que a gente vai fazer com esse paciente, né? É mais a questão da intervenção da SAI,
certo? Das metas. Então, lá nós iremos colocar, não iremos trabalhar com diagnóstico, não, tá? É mais as metas, as intervenções parecidas com a SAI. Então, lá nós iremos colocar a questão, né, das medicações do paciente, exames que esse paciente precise, a gente vai criar uma rotina. Se a gente vai colocar exames de rotina trimestrais, semestrais ou anuais, as pacientes que estão com a gente, a questão do preventivo, tá? Então, a gente vai fazer essa ponte entre paciente CAPS e a estratégia, tá? Vai marcar essas consultas, marcar esses exames, e daí a gente avisa a família se responsabiliza de levar o paciente, certo? A questão de sinais vitais diários, né? A gente pode até inserir que a cada 15 dias esse paciente X vai passar no psiquiatra, tá? Uma vez no mês no psicólogo, uma vez por mês no psiquiatra, né? A gente vai vendo as necessidades do paciente e vai tentando encaixar aí os demais profissionais, certo? Então, todo paciente de CAPS, ele precisa ter o seu projeto terapêutico singular, tá? Outra função do CAPS é promover a inserção social dos usuários através de ações intersetoriais, que envolvam educação, trabalho, esporte, cultura e lazer, montando estratégias conjuntas de enfrentamento dos problemas, tá? Então, é aquilo que a gente já falou na questão da reinserção social, certo? Existem grupos, vamos inserir os pacientes nos grupos. Grupos de idosos vai fazer uma festa comemorando a Páscoa. Vamos levar os pacientes do CAPS, tá? E aí a gente vai inserindo em cultura, em lazer, em esporte, tá? Tudo que o município faz e oferta, a gente vai levando os pacientes, tá? Logicamente que a gente não vai levar todos os pacientes, nós iremos levar os pacientes que estão estáveis, que a gente vê que eles conseguem já estar no meio social, tá? E outra função do CAPS é prestar atendimento em regime de atenção diária à população de sua área de abrangência, tá? O CAPS está aberto lá, dependendo do CAPS, de segunda a sexta, né, todos os dias, como nós temos o CAPS 3, certo? Então, está lá para atender os pacientes, tá? Seja com transtornos mentais, seja com sofrimento psíquico, ok? E daí, pessoal, quero mostrar para vocês essa figurinha aqui, tá? Quando vocês estiverem estudando aí em casa, vocês vão tê-la maior, tá? E vocês vão ver aqui, ó, o CAPS no centro, e vocês vão ver que isso aqui é uma rede de atenção do município. O CAPS, ele se interliga em todos os serviços que o município tem. Por isso que ele trabalha de forma intersetorial. Então, aqui nós temos as estratégias, né? Essa figura é do manual do CAPS, então ainda vai ter PSF, mas vocês já sabem que é estratégia. Vai ter os dispositivos de saúde, hospital e as estratégias. Vai ter os dispositivos assistenciais, CRAS, CREAS, tá? Vai ter a questão da educação, né? As escolas, certo? Então, a questão do trabalho, né? Através da economia solidária, certo? As associações, os grupos, tá? Então, veja que essa teia, ela monta a rede, tá? E veja que o CAPS, ele vai estar inserido em todos os serviços. É por isso que, quando o CAPS, ele cria suas normas, ele tem que mostrar as normas a todos os dispositivos do município, tá? Então, ele leva as suas normas ao gestor, para que o gestor tenha conhecimento de como o CAPS trabalha,
certo? Depois ele vai mostrando na Câmara de Vereadores, vai mostrar nas estratégias, em todos os dispositivos, hospital, CRAS, CREAS, secretarias, lá nos agentes de saúde, nos agentes comunitários de saúde, tá? Para que todos entendam como é que o CAPS funciona, ok? E daí, nós começamos a trabalhar os tipos de CAPS, tá? Ó, pessoal, nós temos 5 tipos de CAPS. CAPS tipo 1, tipo 2, tipo 3 e AD, tá? Vamos falar nos 3 primeiros. CAPS tipo 1, 2 e 3, o que é que eles têm de igual? Eles atendem adultos. O que é que eles têm de diferentes? A questão dos recursos humanos, né? E do funcionamento, do horário de funcionamento, dos dias de funcionamento, tá? E a questão da população. Então, vamos ver. O CAPS tipo 1, ele pode ser aberto numa cidade de 20 a 70 mil habitantes, tá? Então, como é que o CAPS é aberto? A Secretaria de Saúde, né, ela faz um projeto querendo um CAPS, e lá ela vai dizer a população do município, uma porcentagem dessa população que tenha transtorno mental, né, o quanto eles estão referenciando para o hospital psiquiátrico, para outro CAPS de referência. Então, vai mostrando esses quantitativos, né, e ele encaminha esse projeto para o Ministério da Saúde. Uma vez aprovado esse projeto, então, cria-se um CAPS naquele município. Quem é que vai financiar esse CAPS? O Ministério da Saúde, ele manda uma verba para manter o CAPS. Porém, o município, ele também tem que dar uma contrapartida para que esse CAPS funcione. Por quê? Porque é muita despesa. Principalmente se o CAPS funcione como deve funcionar, é muita despesa, tá? Então, muitas vezes o que o Ministério manda só dá para pagar os profissionais. E daí o município ele tem que entrar com uma contrapartida. A questão de um aluguel de uma casa, né, porque tem que ser uma casa grande, uma casa com vários quartos, né, com vários compartimentos, para se fazer os consultórios, para se fazer as salas de terapia, de oficinas, ou então criar, ou então construir uma casa, né, construir um CAPS. A questão da alimentação, tá? Nós vimos que tem CAPS que dá alimentos diversos para os pacientes, tem outros que já são mais restritos, mas tem que ter alimentação, certo? A questão dos materiais para se trabalhar, tá? Tem que ter materiais para o artesão trabalhar, para o psicopedagogo trabalhar, né? Então, nós precisamos de materiais e equipamentos, certo? Então, assim, é uma estrutura que se cria e que necessita de muito investimento, certo? Então, criou-se o CAPS, vamos trabalhar, certo? Então, o CAPS tipo 1, ele pode ser aberto no município que tem uma população de 20 a 70 mil habitantes. A questão dos turnos, vocês vão ver que esses turnos, eles podem variar, tá? Então, geralmente, o CAPS 1, ele trabalha 2 turnos, 8 horas na semana. 8 horas diárias, 5 dias da semana. Tá? Os recursos humanos, os profissionais que trabalham lá, a equipe mínima é um médico com formação em saúde mental,
tá? O CAPS tipo 1 é o único tipo de CAPS que não há uma obrigatoriedade com relação a se ter um psiquiatra, tá? Os demais, todos os CAPS precisam de um psiquiatra. O CAPS 1, ele não precisa, tá? Pode ser um clínico, mas desde que tenha especialização em saúde mental. Um enfermeiro, 3 profissionais de nível superior e 4 profissionais de nível médio. Tá? Essa é a equipe mínima. Se tiver mais, ótimo, tá? Amplia-se o serviço, certo? Aí vocês podem perguntar, quem é esses 3 profissionais de nível superior, né? A equipe mais necessária, né, os profissionais mais necessários, além do psiquiatra, no caso o médico, e o enfermeiro, nós temos quem? O psicólogo, né? Não existe um CAPS sem psicólogo. Nós temos o assistente social, que vai trabalhar essa questão de orientações com relação a benefícios, vai trabalhar a questão de mostrar à família que ela precisa tratar bem do paciente, certo? Porque muitas vezes nós temos pacientes que, quando recebem um benefício, eles somem do CAPS. Aí nós vamos visitar esse paciente, né? Vamos fazer uma busca ativa. Vamos saber o resultado desse paciente, porque é que ele sumiu. E quando a gente chega lá, o paciente voltou tudo que ele sentia antes. Houve uma regressão, uma recidiva, e a família está lá gozando do benefício desse paciente. Então, o assistente social, ele tem que intervir nisso daí. Isso não pode acontecer, tá? O benefício é também para o paciente, não para a família, certo? Então, um assistente social é importante, tá? Um farmacêutico é importante, porque ele vai controlar a questão da farmácia. Isso, Lucas. Um terapeuta ocupacional, ele é importante, porque ele vai trabalhar as habilidades do paciente, tá? Um psicopedagogo, ele é importante, porque ele vai fazer terapias com relação à educação, certo? E daí pode ter outros profissionais de nível superior, fisioterapeuta, educador físico, certo? Os de nível médio tem diversos, né? Técnicos de enfermagem, recepcionista, os monitores de saúde mental, que geralmente tem que ter mais de um, a cozinheira, a pessoa dos serviços gerais, o digitador, certo? Então, o artesão, tá? Então, aí tem vários de nível médio, ok? E com relação a essas observações, pessoal, eu não vou me atentar para elas, porque essa observação ela vai depender muito do gestor, né? Como eu falei para vocês, já vi CAPS onde o gestor investia muito no CAPS, então tinha várias refeições, né? E já vi CAPS que tinha poucas refeições, no mínimo 1, 2, tá? Vamos para o CAPS tipo 2, que também atende adultos. Ele pode ser aberto numa população de 70 a 200 mil habitantes. Ele pode trabalhar 2 turnos, 5 dias, 8 horas diárias. Porém, existe CAPS 2 que tem um terceiro turno, indo até às 9 horas. Como é que um CAPS tem um terceiro turno? Muitas vezes o gestor vê a necessidade desse CAPS ter um terceiro turno, e daí ele financia esse terceiro turno, tá? Os profissionais, um psiquiatra, um enfermeiro, 4 profissionais de nível superior e 6 profissionais de nível médio. Então, você veja que a equipe ela já aumenta, tá? E as observações aí, né, vai depender. O CAPS tipo 3. O CAPS tipo 3, é uma população acima de 200 mil habitantes, os dias, nós temos CAPS 3, 24 horas diariamente, né?
como eu falei para vocês, alguns CAPs, eles estão sendo ampliados. O CAPS 3, ele está sendo ampliado. Antes, ele funcionava os 5 dias, 2 turnos, 8 horas, tá? Porém, devido à ampliação, existe CAPS 3, 24 horas, todos os dias da semana, de domingo a domingo, tá? Os profissionais, 2 psiquiatras, 1 enfermeiro, 5 profissionais de nível superior e 8 de nível médio, tá? Lembrando para vocês que tanto os profissionais de nível superior quanto os profissionais de nível médio, eles devem receber uma capacitação sobre como trabalhar no CAPS. Aí nós temos aqui uma observação com relação ao CAPS tipo 3. Existe CAPS que apresentam um acolhimento noturno contínuo, tá? Nesse acolhimento noturno, nós temos, no máximo, 5 leitos, onde o paciente, ele pode ficar 7 dias corridos ou 10 dias intercalados nesse acolhimento noturno, tá? Então, esses pacientes é quando os profissionais veem que eles não devem ir para casa, né? Veja que seriam aqueles pacientes que não poderiam sair dos hospitais psiquiátricos, que realmente necessitavam estar nos hospitais psiquiátricos, mas como ele fechou, então é como se o CAPS 3 desse esse suporte, tá? Porém, o paciente só pode passar aí esses dias. Por quê? Porque o CAPS 3, mesmo trabalhando 24 horas, mesmo tendo esses leitos, ele não pode virar um hospital psiquiátrico, né? Porque ainda trabalhamos com o objetivo de quê? De reinserção social, do convívio com a família, ok? Tranquilo, os 3 tipos de CAPS aí. E daí, para encerrar, nós temos o CAPS I e o CAPS AD. O CAPS I, pessoal, é o CAPS infanto-juvenil, tá? Onde ele faz um atendimento a crianças e adolescentes, tá? De 0 a 16 anos. Existe CAPS tipo I, que faz o atendimento a crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. Como é que a gente vai saber? Através do regimento do CAPS, tá? Então, o CAPS X, ele atende até 16 anos. Então, adolescentes com mais de 16 anos já vão passar para o CAPS adulto. O CAPS tipo Y atende até 18 anos. Então, pacientes acima de 18 anos já vão ser atendidos no CAPS adulto. Certo? Sim, Vitória, tá certo? Mas veja que não é obrigado ser um enfermeiro. Posso ser que tenha uma rotatividade aí de enfermeiros, tá? Vai depender da contratação aí. Então, às vezes, né, fica um enfermeiro, Lucas, trabalha um dia, né, no outro dia, Vitória trabalha no CAPS, né? Então, vai havendo aí um dia trabalho, um dia folga, um dia trabalho, um dia folga, né? Porque ninguém vai aguentar trabalhar todos os dias 24 horas, tá certo? Quando se fala um enfermeiro, tá? Não quer dizer que seja contratado apenas um, tá? Mas que pelo menos um esteja na equipe, tá? Tá cortando, é? Mas você entendeu sua pergunta, Vitória? Deu para escutar? Ou não? Vitória? Tá cortando para todo mundo? Eu não? Ó, Vitória, é assim. O enfermeiro, ele passa 24 horas, certo? Por quê? Porque tem pacientes 24 horas. Né? Vai ter dia que vai ter paciente 24 horas. Aí, o que é que acontece? Não é o mesmo enfermeiro todos os dias, tá?
quando se diz um enfermeiro na equipe, é que pelo menos tenha um. Tá? O serviço não pode ficar sem um enfermeiro. Mas aí vai haver uma rotatividade dos enfermeiros. Então, por exemplo, Jaine trabalha segunda, Estela trabalha terça. Jaine trabalha quarta, Estela trabalha quinta. E aí vai se trocando, tá certo? Porque não há como um só enfermeiro trabalhar todos os dias 24 horas, certo? Deu para escutar, Vitória, agora? Cortou, deu certo. Vamos esperar o que a Vitória vai dizer aí. Ah, deu certo, ótimo. Valeu, Vitória, fica à vontade. Aí, pessoal, aqui no CAPS tipo I, né, ele pode ser de 0 a 16 e 0 a 18 anos, o atendimento. A população. Não, Lucas. Na realidade, o CAPS ele tem que fazer esse papel de ressocialização, tá? De reabilitação à sociedade, certo? A gente faz esse papel através de estar inserindo os pacientes nos grupos, né? Em movimentos que a cidade oferece, em levar para uma praça, certo? Mas não existe, só se existe privado, tá? Mas com relação ao público, o CAPS que vai fazer esse papel, certo? Aí, pessoal, voltando aí para o CAPS 1. A população do CAPS 1 é cerca, né, de 200 mil habitantes. Aí eu quero que vocês imaginem uma coisa. Aqui no ICOL, nós não temos 200 mil habitantes, concordam? Eu até estava falando com o pessoal da manhã, eles disseram que tem 74 mil. Tá? Aí vocês podem imaginar, se aqui no ICOL não tem cerca de 200 mil habitantes, como é que aqui no ICOL tem um CAPS I? Aí eu explico para vocês. Tem um CAPS I, porque quando eles mandaram o projeto do CAPS I para o Ministério da Saúde, eles disseram, e é o que acontece, tá? Que o CAPS I do ICOL, ele seria referência para demais cidades, tá? Que aí entre as cidades de Lavras, Cedro, Oroz, Baixio, Palmirim, Umari, tá? E realmente o CAPS infantil, o CAPS AD do ICOL e o CAPS 2 daqui do ICOL, eles são referência, tá? Mas voltando aí à questão da população, no CAPS I. Então, quando eles mandaram essa proposta para o Ministério da Saúde, de se abrir um CAPS I, eles já mandaram juntando a população desses municípios, tá? Isso já estava pactuado entre os municípios, já houve uma pactuação, que o CAPS I já seria referência para a noite também, para as outras cidades também, certo? E por isso que ele juntou as cidades de todos, somou as cidades de todos esses municípios, daí, logicamente, deu bem mais de 200 mil, certo? Então, vamos lá. O CAPS I, 2 turnos, né, 5 dias na semana, podendo ter um terceiro turno aí, por escolha do gestor municipal. Com relação aos profissionais, nós temos um psiquiatra, ou um neuro, ou um pediatra, tá? Um neuro e pediatra com especialização em saúde mental. Um enfermeiro, 4 profissionais de nível superior e 5 de nível médio. Os turnos, as refeições é aquela, né, que vai variar aí de CAPS, vai depender do gestor, certo? CAPS AD. O CAPS AD, população acima de 70 mil habitantes. Os turnos, 2 turnos, 5 dias, podendo ter um terceiro turno aí. Aí, pessoal, já existe, melhor dizendo, uma ampliação do CAPS AD,
onde nós temos CAPS AD 3 ou CAPS 3AD, que é um CAPS estilo o 3, ou seja, que funciona 24 horas todos os dias, tá? Mas o público deles é quem? Pacientes, usuários de álcool e drogas, que desenvolveram transtornos mentais, certo? Então, nós temos o CAPS 3 apenas, que é de adultos. E nós temos também CAPS 3 AD, que funciona 24 horas, que são para os pacientes com álcool e drogas, certo? Os profissionais têm que ter um psiquiatra, tem que ter um clínico, né, para as questões de abstinência, de desintoxicação, um enfermeiro, 4 profissionais de nível superior e 6 de nível médio, certo? E lá no CAPS AD, né, vai ter leitos de desintoxicação e repouso, certo? Principalmente se já tiver uma ampliação desse CAPS, do tipo CAPS 3AD, certo? Tranquilo com relação aos tipos de CAPS? Aí outra coisa, pessoal. Nas cidades que tem CAPS tipo 1, 2 e 3, muitas vezes as pessoas, principalmente quem tem criança com transtorno mental, eles acabam questionando: por que é que vocês não podem atender o meu filho, a minha filha, tá? Eu preciso me deslocar para outra cidade. Nós temos que explicar a essa família que nós não podemos ter essa criança lá, porque nós trabalhamos com adultos. E quando um adulto entra em crise, ele tem uma força muito grande. E daí como é que a gente vai conseguir proteger essa criança? Tá? Então, é uma dificuldade a mais para nós. Então, se existe o CAPS infantil, é porque o Ministério da Saúde já viu que não tem como um adulto ficar ou uma criança ficar no mesmo ambiente que um adulto, ambos com transtornos mentais, tá? Então, nós podemos orientar essa família, que nós podemos dar um suporte, mas nós não podemos ter essa família, essa criança fazendo terapia no meio de adultos, tá? Então, a gente pode dar um suporte como? Uma orientação, o psiquiatra pode renovar a medicação, a receita dessa criança, e ela pegar a medicação no CAPS, tá? Mas a questão de consulta e a questão de terapia, essa criança ela tem que se deslocar e ser realizada no CAPS infantil, certo? Essa necessidade aí, que muitas vezes a população ela cobra dos municípios que só tem CAPS adulto, tá? Tranquilo, pessoal, por hoje? Alguma dúvida?